Olá, bom dia, tudo bem com você? O sol está começando a despontar, o dia está começando a nascer. Nesse momento só somos eu e você e o Criador do Universo. Nós queremos nessa manhã ouvi-lo, nós queremos nessa manhã deixar que Ele fale ao nosso coração. Nós estamos aqui nesse momento na condição de adoradores, pedindo a Ele que nos tome nas suas mãos, que abençoe a nossa vida e os nossos sonhos, planos e projetos sejam conduzidos pelo Senhor no decorrer desse dia e da nossa vida também. O Salmo capítulo 71, verso 23 diz o seguinte: os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Este era o desejo do rei Davi, este também é o nosso desejo nessa manhã. Enquanto a cidade começa a se levantar para as atividades diárias, nós temos o nosso primeiro encontro com o Criador do Universo, com o nosso Deus. E nossos lábios irão ser abertos para salmodiar o nome do Senhor. E nós iremos enaltecer o nome dele, porque na cruz do Calvário, ele nos redimiste para nos dar o direito da vida eterna. A cada manhã nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 24, o verso 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro dos algoreiros, mas voltou o rosto para o deserto. Este é o terceiro capítulo do livro de Números que Moisés escreve para descrever o fracasso de Balaão. Embora nós saibamos que Balaão não pertencia ao povo de Deus, mas Balaão foi chamado por Deus para proclamar as boas novas de salvação para aquele povo que era politeísta, não conhecia o nome do verdadeiro Deus. Mas Balaão estava sendo conduzido pela ganância. Balaão estava mais preocupado com os presentes, com os recursos que ele fosse receber, do que de fato viver uma vida fiel ao Senhor. É loucura pensar que alguém pode trazer alguma maldição contra o povo do Senhor. Jamais podemos conceber nos nossos pensamentos de que alguém pode fazer mal àqueles que são abençoados por Deus. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos marchar pela fé, acreditando que aquele povo que foi chamado por Deus como sendo remanescente de Deus para viver nos últimos dias, poderão ser destruídos por aqueles que se dizem ser inimigo do povo do Senhor. Nós precisamos a cada dia nos levantarmos a cada manhã, sairmos para as nossas atividades confiantes que, tendo a bênção de Deus, nós alcançaremos a vitória em todos os nossos investimentos. Vivendo dessa forma, nós viveremos uma vida feliz. No capítulo 24 do livro de Números, o verso 1, nós podemos ver que Balaão, das outras vezes, ele se valeu dos recursos dos agoureiros daquele período, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Naquele período se acreditava que aquele que fazia parte do sacrifício para receber a bênção de Deus deveria comer parte do fígado. Possivelmente, Balaão tivesse usado esse tipo de prática, mas desse instante, no capítulo 24, no verso 1, Balaão não se valeu dessas práticas para que Deus pudesse usar a sua vida e falar através dele. E foi nesse momento que Deus, de fato, se apossou da vida de Balaão. E quando Balaão estava diante do povo do Senhor, as palavras de Balaão nós podemos ver que eram palavras inspiradas, que Balaão reconhece a maneira como o povo de Deus estava acampado. Eles estavam de uma forma organizada. Eles estavam prontos para lutar contra os seus adversários. O próprio comandante disse para eles como é que eles deveriam montar o seu acampamento. No centro estava o santuário. Os sacerdotes do Senhor estavam ministrando diante do Senhor e as 12 tribos de Israel estavam acampadas ao redor do santuário. Deus pediu para que eles acampassem dessa forma organizada, porque no momento em que Deus pedia para que eles pudessem marchar, de uma forma organizada, eles estavam prontos para marchar. No momento em que algum adversário vinha na direção do povo de Deus para atacar alguma tribo, o próprio Deus determinava como é que eles deveriam levantar acampamento ou sair para a batalha para defender os seus irmãos. Deus era o seu comandante
E quando Balaão distante olha para o acampamento de Israel, as suas palavras de fato revelam que Deus estava conduzindo a sua vida, porque ele consegue compreender a maneira organizada como o povo de Deus estava acampado. O capítulo 24 do livro de Números, o verso 9. Balaão reconhece que ele se torna incapaz de amaldiçoar o povo de Deus. Ele não poderia dar um passo sem que Deus lhe desse forças para que ele pudesse fazer isso. Ele não poderia abrir a sua boca para proferir alguma palavra que Deus também não pedisse para que ele pudesse fazer. E no capítulo 24, no verso 9, ele faz a seguinte declaração: Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Balaão estava reconhecendo que ele era submisso ao que Deus estava pedindo para que ele pudesse fazer. Jamais ele teria condições de amaldiçoar aquele povo que foi abençoado pelo Senhor. Jamais ele poderia fazer alguma coisa que fosse contrária à vontade do Senhor. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer que a bênção de Deus repousa sobre o povo remanescente do Senhor. Aqueles que foram chamados por Deus para viver uma vida vitoriosa, nós precisamos a cada dia nos apossarmos dessa promessa, dessa bênção e sairmos para as nossas lutas diárias, tendo a certeza que não será pela nossa capacidade, que não será pela nossa inteligência ou a nossa habilidade, mas é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, nenhum adversário terá condições de prevalecer contra o povo do Senhor. Quando Balaque consegue ver que, em vez de amaldiçoar o povo de Deus, Balaão abençoa o povo do Senhor, Balaque bate palmas. Essa expressão de bater palmas é como se Balaque estivesse dizendo: possivelmente Balaão tem algum compromisso, alguma aliança com os israelitas. Ele não consegue abrir a sua boca para amaldiçoar, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E com essa atitude, Balaque bate palmas, dá as costas e vai embora. Ele tinha reconhecido que Balaão não poderia fazer alguma coisa que Deus não colocasse no seu coração. Deus estava usando Balaão para impressionar o coração de Balaque. Deus queria também que Balaque, em algum momento da sua vida, ele pudesse reconhecer e entender que Deus é Deus. Um povo que é abençoado pelo Senhor, esse povo é um povo invencível. Por mais que nessa vida nós possamos passar por dificuldades, Deus com certeza um dia irá recompensar e irá conceder a vitória àqueles que permanecerem fiéis ao lado do Senhor. O capítulo 24 do livro de Números, o verso 17, Moisés aqui faz uma descrição das vitórias do rei Davi sobre Edom e Moabe. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos entender aqui, e é o entendimento de todos os intérpretes da Bíblia, que a menção que o profeta Moisés faz a respeito da estrela que irá proceder de Jacó é uma referência ao Messias, é uma referência ao que Jesus Cristo um dia viria aqui a essa terra fazer por mim e por você. Profeticamente, Moisés estava dizendo que da família de Jacó viria aquele que iria resgatar os seres humanos dos seus pecados. Todo aquele que um dia cresce em Jesus Cristo poderia receber a salvação. O próprio profeta Balaão proferiu essa profecia, designando que um dia a estrela iria guiar os magos para que pudessem encontrar a Jesus Cristo. É a mesma estrela que um dia veio aqui a essa terra iluminar a vida daqueles que estavam perdidos sem saber para onde ir. Mas através de Jesus Cristo nós encontramos luz, a nossa vida foi iluminada, nós encontramos o caminho que nos conduz à salvação. O que nós precisamos fazer a cada dia é permitirmos que o Senhor nos conduza para que nós possamos receber a salvação e viver eternamente ao lado do nosso Salvador. O capítulo 24 do livro de Números revela que Balaque voltou para sua casa e procurou o rei de Moabe para encontrar uma forma para que pudessem juntos destruir o povo de Deus. Mas em uma das batalhas da sua vida, Balaque perdeu a sua vida. Ele não conseguiu sobreviver. Fica claro para nós nessa manhã que ninguém que tenta impedir o avanço do povo do Senhor jamais conseguirá prevalecer. Todos aqueles que se levantaram no passado contra o povo do Senhor foram destruídos, perderam as suas vidas, fracassaram nos seus investimentos. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos da mesma forma confiar como Israel naquele momento confiou no Senhor. Deus está ao nosso lado, Ele é o nosso comandante, Ele luta as nossas batalhas.
Ninguém, nenhum inimigo do século presente que se levanta contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, irá prevalecer. Nos últimos dias nós sabemos que muitos sinais e eventos irão acontecer sobre a face dessa terra, mas Deus irá proteger o seu povo. Deus vai estar ao lado daqueles que são os seus filhos fiéis. Deus, com as suas mãos e com os seus anjos, Ele estará dispostos e apostos para proteger, para nos amparar, para que nós possamos ser redimidos dessa terra e levados para viver com Ele por toda a eternidade. O que eu e você e nós precisamos fazer é confiar nas suas promessas e tenha certeza que nós alcançaremos a vitória. Querido Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Nós reconhecemos que precisamos viver a cada dia uma vida dependente do Senhor. Nós abrimos o nosso coração. Nós permitimos que o Senhor nos conduza a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.